Começa aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo, que recebe sempre os melhores convidados que compartilham histórias interessantes. E hoje estou tendo a alegria de recebê-la, né? Ela que tem uma história muito interessante, de inspiração, de dor também, vamos classificar assim. Conosco a Paloma Fagundes, minha amiga. Prazer conhecê-la pessoalmente e recebê-la aqui no nosso Papo Máximo. Tudo bem? Tudo, Ângelo. E você? E você sempre almejou em participar de um podcast? Você me falava isso através de mensagens? Eu sempre ouvi que eu deveria compartilhar minha história de dor, de superação, porque inspira, né? Inspira mulheres e pessoas, e às vezes uma palavra ou uma parte da minha história que eu vivo salva outras pessoas. E eu acho que o que salva o outro não é carro, não é moto, não é dinheiro, não é pele, não é cor, não é status, é histórias. E eu tenho uma história diferenciada, né? Acredito muito nela e sei que ela pode alcançar e desejo que alcance as pessoas que precisam ouvi-la. Paloma, dor e inspiração, é isso mesmo? Sim. Vamos começar a falar da dor. Sim. É o que machuca, né? É o que comove. Eu sou diagnosticada, né, com várias doenças. Em 2024 eu fui diagnosticada com um tumor benigno no útero, né? E após esse diagnóstico, eu sempre senti dor há 10 anos. Foram 10 anos de luta. 10 anos, assim, no sofrimento. E em 2024, nessa retirada de tumor pólipo endometrial benigno, eu fui diagnosticada após com endometriose profunda infiltrativa, que é uma doença crônica, que não tem cura para a medicina. É como se ela fosse um câncer, né? Não precisasse da hemodiálise, mas ela matasse a mulher em vida. E eu falo que é como se eu carregasse, né? Eu tivesse um prego no pé e às vezes ele afrouxava, sangrava menos, e às vezes ele sangra mais, né? Esse prego que você mencionou, a referência é dor? A referência é dor. Eu sinto dor, assim, praticamente todos os dias. E eu aprendi a lidar com ela. E esse prego não é um prego igual fulano ou ciclano pode tirar um tênis ou experimentar outro sapato em algum lugar. Esse prego é um prego meu, faz parte da minha história, das minhas características, da minha essência, de tudo que compõe quem é a Paloma Fagundes. E esse prego, às vezes, ele dói menos, às vezes ele dói mais. E nessa pega, né, de dor, eu queria passar, né, que eu sou uma pessoa, um ser humano, que já pensou em desistir, já tentou em desistir, mas existe lá no fundo uma esperança e um renovo que me transforma todos os dias em saber que eu não preciso viver em prol da dor. Às vezes, nas redes sociais, eu recebo algumas mensagens. Ai, mas você não tem cara de doente, você não parece doente, você está mentindo. Por quê? As pessoas estão acostumadas com pessoas doentes, prostradas, sem trabalhar, reclamando, desfocadas. E eu usei a minha história de dor como inspiração para mim mesmo. Todos os dias que eu olho no espelho, eu falo, eu sou capaz, eu sou maior que isso, e tudo que Deus me entregou tem um propósito e um presente. Exemplo, na Bíblia, as pessoas que mais sofreram foram as pessoas que mais venceram. E tem uma passagem na Bíblia que fala, né, da mulher do fluxo de sangue, que parece muito com a minha história. E eu não quero falar só sobre o sangramento, sobre a dor, mas eu quero falar que naquela passagem existia uma multidão de discípulos e eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre. O meu seguidor precisa de um milagre. Cada pessoa tem uma história para ser compartilhada. E naquele dia, aquela mulher, né, depois de 12 anos sangrando, 12 anos com uma enfermidade, sem poder fazer nada. Naquela época, a enfermidade era considerada uma lepra. Então, a pessoa era abandonada, era apedrejada. Era como acontece comigo, né? Os julgamentos que eu recebo. E ela tocou Jesus. E Jesus perguntou, quem me tocou? E um moço respondeu, mestre, todo mundo te tocou. E ele respondeu que dele saía virtudes quando ele recebeu aquele toque. E aquele toque foi da mulher do fluxo de sangue que sangrou por 12 anos. Então, independente de opiniões, independente de qualquer coisa, quando ela tocou Jesus, saiu virtude de Jesus. Então, quando alguém te toca, o que sai? Palavras negativas, palavras de derrotas, você não é um doente, você não é capaz, você é um destruído. O que sai? Então, eu comecei a trabalhar sobre isso.
quando alguém me julga sobre a minha dor, né, sobre o movimento que eu trabalho, existem várias pessoas que podem prostrar em prol daquilo. Eu ganhei uma enfermidade, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui espancada, eu vou paralisar. Eu usei a minha dor para continuar. Então, de mim sai virtudes. O que eu sou, né, as minhas características, a minha essência, a Paloma Fagundes que Deus forjou, né, no berço da dor, porque eu convivo com dor todos os dias, né? Eu busco tratamento, inclusive eu vou passar por uma cirurgia. Ontem foi o final do meu risco cirúrgico. Vou precisar passar por uma cirurgia, porque eu sou portadora de vários problemas de saúde. Não é só a endometriose que eu tenho, eu já fiz a retirada da vesícula. Eu tenho adenomiose difusa, né, que é uma doença crônica e que causa muita dor. Eu tenho líquido na pelve, eu tenho varizes na pelve. Eu estou, assim, sendo investigada com endometriose, que é um caso raríssimo no diagrama do coração. Então, eu decidi continuar, porque o dia que eu paralisei, várias pessoas paralisou. Então, se eu desisto, multidões desistem. E se você continuar, multidões vão continuar. Então, o que eu tenho para falar hoje é isso. Não desista de você, não desista por opiniões, cuide de você. Se você receber um problema, agarre aquele problema. Seja amiga do problema. Eu converso todos os dias com a minha barriga. Quando eu tô desmaiando de dor, eu falo com ela. Misericórdia, eu repreendo. Eu não profetizo sobre a minha vida doenças. A medicina contraria e fala comigo que eu tenho vários diagnósticos, inclusive o maior sonho da minha vida é ser mãe. Eu perdi o teto quando eu fui diagnosticada, porque eu sou praticamente infértil, mas todos os dias antes de dormir eu profetizo palavras positivas e bênçãos sobre o meu ventre, sobre a minha barriga, que inclusive no meu último exame mostrou que eu estava ovulando perfeitamente, o meu útero estava preparado para receber uma gestação. Então, o meu lema aqui hoje é para dizer para vocês, né? Não julgue pessoas, agarre em histórias, né? Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma perca, todo mundo tem um luto, todo mundo tem um diagnóstico. Cada pessoa vive da maneira e encara a dor do jeito que deve ser encarada. E essa é a minha história e é a forma que eu decidi encarar. Paloma, você convive com tais problemas desde quando? Eu sinto dores constantes desde quando eu tinha uns 15 anos. E eu tenho a endometriose profunda. E essa situação que está comigo hoje tem 10 anos que foi me passado. E eu sempre fui médico, eu sempre busquei respostas, eu sempre paguei. Só que existem profissionais que trabalham por amor, né? E existem profissionais. E um dia eu não aguentava mais, eu já pensei em desistir da vida, já tentei em desistir, que é uma coisa que eu não desejo para vocês. Quando você estiver no ápice da dor, respira fundo e não desista. Eu escrevi uma carta para Deus e nessa carta eu suplicava. Eu falava: o Senhor é o meu pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é o seu pastor. Mostra. E se o Senhor mostrar, eu prometo que eu não vou questionar, independente do que seja. A carta foi feita. Eu pedi ele para mostrar e ele mostrou. E assim foi feito. Hoje eu convivo, né, com dores, faço tudo o que eu posso, né? Eu não deixo só na mão da medicina, faço todo o meu processo, tudo que é me passado para minha melhoria, aguardando uma cirurgia delicada, né, que eu só posso fazer em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia. E todas as vezes que eu levanto e às vezes eu penso em questionar Deus. Só que o questionamento, ele não é interno, até que ele não é ruim, mas é mais fácil você carregar Jesus do lado, sabendo que ele te deu uma promessa e que ele te deu uma história para ser compartilhada, do que você ter uma vida que foi feita para você ser vivida em vão. Onde eu passo, as pessoas me reconhecem, falam: hoje eu não desisti por conta de você. Aquele dia, você estava lá na UPA, no hospital, e o seu sorriso, aquela palavra que você deu, e isso é o motivo que me faz continuar. A história. Então, se você tem uma história para compartilhar, você tem uma vida para salvar. Ô, Paloma, além de conviver com as dores, né, saber que é incurável ou são incuráveis, o que mais Crônicas. te traz alento, assim, conforto? A doença é incurável, de fato, né? Sim, A dor, ela é frequente, é constante. sim. Você tem expectativa de que será curada? Eu acredito na cura. Eu acredito que Deus ele curou várias pessoas, né, com enfermidades. Ele fez uma estéril gerar. Ele curou uma mulher do fluxo de sangue. Então eu acredito na cura
E eu acredito que tudo tem um propósito, que nada acontece por acaso, que tem alguma coisa por trás de tudo que eu tô vivendo. E eu não preciso viver em prol da dor. Muitas pessoas questionam, a Paloma está mentindo, a Paloma Fagundes está mentindo com doença, porque não existe uma menina que tem problema e sorri. Gente, eu sorrio. E muito, eu amo sorrir. E nesses questionamentos, eu nunca tinha pensado em desistir. E eu fiquei muito balanceada, porque quando a gente encontra um irmão, na Bíblia mesmo fala, chorai com os que choram e sorri com os que sorri. No meu momento mais frágil, onde eu descobri diagnóstico, foi o momento que mulheres e pessoas me atacaram. Então, eu fiquei muito fragilizada. E o que me conforta hoje mesmo é saber que nada do que o outro diz é sobre mim. E todas as virtudes que saem de mim é sobre a Paloma Fagundes. É igual eu citei, né? Quando a moça tocou Jesus, ela tocou de diferente. Então, qual é a forma que eu toco as pessoas? Isso é mais importante do que uma opinião que não define uma realidade que eu não vivo. Tá? Hoje você convive bem com essas críticas, com essas dúvidas. Mas sempre foi assim? Já teve dificuldade de você aceitar essas opiniões externas? Sempre foi, sempre. Principalmente quando eu saía das internações e após as internações eu aparecia toda arrumada e trabalhando. Porque eu sou Você uma mulher escolheu viver assim, não é isso? Se comportar assim. Eu escolhi porque o dia que eu prostrei, eu pensei em desistir da vida e eu tentei desistir da vida. E não é o que Deus tem pra mim. Deus tem algo grandioso. Ele tem uma passagem que fala que a bonança, ela vem após a tempestade. Eu vivo a tempestade. Então, quando Deus for fazer acontecer, eu acho que a glória da segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. Porque a primeira eu já vivo, que é só de ter o livramento, de poder trabalhar, conversar, andar, né? Eu vejo várias pessoas impossibilitadas. Eu convivo com a dor, mas eu consigo fazer coisas. E quando eu não consigo, eu busco suporte. Entendeu? Você já chegou a questionar Deus por conviver com essas doenças, esses problemas de saúde? Eu nunca questionei a Deus. Nunca. Inclusive, eu já falei que se eu não tivesse essas enfermidades, eu não teria esse caráter que eu tenho hoje, essa filha que eu sou hoje. E para mim, eu acho que a enfermidade ela vem em forma de curar coisas internas. Eu venho de uma infância difícil, né, de coisas de traumas, e todas as vezes que eu luto pela vida, algo dentro de mim cura. Então, o dia que eu fui questionar Deus, eu sabia que ele tinha colocado para me curar. Assim como ele cura outras pessoas através da minha história. E o seu tratamento é realizado onde e como? O meu tratamento sempre foi um tratamento pago, né? Eu nunca tive assim apoio assim do SUS. Já fiz uma cirurgia pelo SUS, não tenho nada para reclamar do SUS e de nada. Mas eu estou assim num processo grave, urgente, com uma prioridade que é a cirurgia no hospital, né, da baleia, que ainda não saiu. Então, para mim ter uma melhoria e poder viver, né? Porque eu sobrevivo. A pessoa que ela tem um diagnóstico assim, né, que ela tem que caminhar com dor, ela sobrevive. Hoje eu aguardo essa cirurgia pela Secretaria de Saúde de Nova Serrana. É o necessário, né? Já tem todos os pedidos e tudo, a urgência, a gravidade, é tudo o que acontece, como que é. E é a melhoria. O que eu necessito no momento é a vaga para cirurgia mesmo, para eu pelo menos conviver com menos dor e ter uma vida mais digna, que eu acho que a vida não é só sobre dores. A dor, ela faz parte. Todo mundo tem dor. Todo mundo tem um problema, alguém tem um diagnóstico. Hoje alguém foi traído, hoje alguém pensou em desistir. Hoje alguém foi abandonado, tem alguém no orfanato. A minha dor, ela não é maior que a de ninguém. E eu luto todos os dias para vencer essa dor e para viver, né, uma vida mais estável. Eu vou insistir nesse questionamento. Então você acostumou a conviver com a dor, não é isso? Eu acostumei a conviver com a dor por não ter outra alternativa. E se eu pudesse mudar o quadro da minha história, eu faria a cirurgia o mais rápido possível, que é a cirurgia que eu necessito, para tirar pelo menos a endometriose que
né, está forrando, está segurando, assim, totalmente o pé da minha barriga, o útero, a bexiga. Tenho 23 cistos no ovário, tenho adenomiose em 50% do útero, tenho adenomiose no ovário, já tirei um tumor, problema de vesícula, dor taquicardia. Ele é, quando dá a crise, eu chego a ter outros diagnósticos, entendeu? Então, agrava a minha situação. É uma doença crônica, é uma doença que tem que ser mais falada, não é apenas uma cólicazinha. Inclusive, eu recebo muitos comentários no meu Instagram, por que você não tira útero? Gente, a minha endometriose é a endometriose mais grave que existe, que é a endometriose infiltrativa. É uma endometriose que eu não tenho no útero, então se eu tirar o útero, não vai resolver. É uma endometriose que espalha nos órgãos. Igual eu citei, né, sobre o câncer. O câncer, ele espalha, tem a hemodiálise, beleza. E a minha endometriose, ela não tem cura, então eu vou fazer essa cirurgia para amenizar os meus, né, as minhas dores, os meus questionamentos, para eu ter uma sobrevivência melhor, porque passado para mim, o meu psicológico ele já entendeu sobre a crônica, né, ser crônica, para eu não questionar. Mas é isso, eu tinha que falar, né, da endometriose, porque eu recebo muito questionado. Tira o útero, você só fica sangrando isso e aquilo, gente. Tirar o útero não adianta, eu não tenho endometriose no útero. Aí, para deixar mais claro para vocês. E eu não faço parte só de um diagnóstico. Eu tenho mais de 3 diagnósticos crônicos sem curas. Por isso que às vezes eu fico internada, né? Eu fico no oxigênio, fiquei 15 dias no São José, né? Às vezes tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem. Os julgamentos vêm porque, tá internada e mesma hora tá fazendo uma divulgação. Sim, gente, a vida ela não para. Infelizmente, a vida é o agora. Independente da dor, independente das circunstâncias. A gente foi feito para viver. Quem sou eu para questionar? E se eu questionar, vai trazer a cura? Quando Jesus estava lá na cruz, ele não questionou nada. Ele apenas nos amou. Então, o que eu tenho que fazer é continuar. Então, se você tem um problema, se você tem um diagnóstico, se você foi traído, se você foi abandonado, não sei, né, como é a sua vida, se você tá feliz, se você pensa em desistir agora, apenas toque Jesus e dele vai sair virtudes e a resposta pro seu coração, ela vem. Ele é o meu Deus, ele é o seu Senhor também. Essa fé que você menciona, você sempre foi presa a ela? Sempre acreditou em algo assim? Eu sempre acreditei em algo grandioso, mas esse ano eu dei um deslize. Foi numa crise que eu tive, muito grave, de dor, muito grave. E eu vim a consumir todos os medicamentos que eu tinha dentro do quarto. Não para o suicídio, porque a vida, eu amo viver. Eu amo, inclusive, por isso que eu sou questionada. Porque as pessoas querem que eu proste e eu amo a vida. Eu amo sorrir, eu amo trabalhar, eu amo conversar, eu amo ajudar pessoas, eu amo. E nessa crise, como as dores é muito aguda e são muitos problemas da barriga, eu vinha tomar morfina, codeína, tomei remédio de pressão e vinha ter um desmaio e ia ficar na sala vermelha e em um estado crítico, aonde eu não queria acordar. Então, foi esse dia eu passei por esse problema e as críticas também estavam me atrapalhando muito, aonde eu vi que eu precisava movimentar e que eu não precisava dar conta de tudo sozinha. As críticas te incomodavam em que sentido? As críticas me incomodam. Criticar, todo mundo critica, mas as críticas vêm no meu momento de vulnerabilidade. Não critica, Paloma, você não é bonita, você divulga ruim. Critica, tá mentindo com enfermidade. Ela é mentira. Não tem como uma pessoa ser enferma e ser assim. Isso me incomoda, porque eu estou lutando para sobreviver. Eu estou lutando pela vida. Meu maior sonho, meu maior teto hoje é ser mãe. Eu tô apta a tirar o meu útero mesmo tendo a endometriose nos órgãos. Então, é uma fase difícil. Eu acho que as pessoas têm que apoiar. As pessoas têm que cuidar mais das outras. A internet, aqui ó, no meu telefone, quantas vezes eu estava destruída, pensando em desistir, cabisbaixo, pedindo uma resposta a Deus, e eu vinha e trazia uma palavra, trazia uma divulgação, trazia uma resposta para o coração de alguém. Então, quem sabe a gente é a gente. Quem sabe de você é você. E é isso. Em relação às críticas, você esclareceu. E a família, você é de onde? Como que é a sua rotina, por exemplo, de trabalho? Você mencionou que trabalha normalmente, ou pelo menos tenta, não é isso? Trabalho. Eu recebo um elogio da minha médica, que ela fala que eu sou um milagre.
Ela fala assim, ó, que ela gosta muito da minha história, porque eu sou uma pessoa que, independente de qualquer coisa, caminha. Eu rastejo com dor, eu continuo com esse prego, eu ando sangrando. Às vezes as pessoas estão questionando que eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando chorando e com dor. Quantas vezes as pessoas que eu tenho parceria e eu falo assim, espera um pouquinho que tá doendo a minha barriga, e a pessoa teve paciência. E sobre eu, né, Paloma Fagundes, nasci aqui em Nova Serrana, natural de Nova Serrana, do Hospital São José. É, minha família é de Joaíma, de Jequitinhonha. Eu fui crescida com a minha mãe e o meu padrasto, que é o meu pai, né, que cuidou de mim. Recebo muito, 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 muito apoio. Apoio, assim, sobrenatural. É um cuidado do céu da Esse minha mãe. apoio é sim, Da minha mãe. A minha da mãe, família. assim, é o maior amor que eu tenho, primeiramente a Deus. A minha mãe, ela me motiva, ela me transforma, ela me ensina a ser digna, ela me traz umas virtudes que hoje em dia é raro você ver no ser humano. E meu padrasto, ele tá no lugar de ser meu pai. Quantas vezes eu fiquei de cama, quantas vezes eu fiquei sem R$ 1, quantas vezes eu precisei de um remédio, ele se dispôs a deixar de cuidar de si para cuidar de mim. Então, eu recebo muito apoio dentro da minha casa, da minha mãe e do meu padrasto. Certo, vamos deixar as suas redes sociais aí para quem está nos acompanhando e possa conferir, acessá-las e conferir um pouquinho da sua rotina, não é isso? Sim, eu posto lá bastante, inclusive vou postar mais podcast, né, para vocês, é muito pedido. Meu nome na rede social está Paloma Fagundes, Paloma com 2L Fagundes. A questão religiosa, eu te questionei antes, você frequenta a igreja, você é uma mulher de uma fé, diria, forte? Eu acredito em Deus, inclusive, né, tipo, eu era uma pessoa mais frequente dentro da igreja, e quando eu comecei a ser questionada, eu questionei os meus valores. Eu questionei se eu era amada, se eu era escolhida, e eu vim a desviar. Claro que está totalmente errado, porque a gente vai para a igreja por amor a Deus, mas isso me esfriou muito. Mas eu sou uma pessoa que vai, às vezes, né, na igreja. Eu tenho contato com Deus todos os dias eu oro, todos os dias eu converso com Ele, todos os dias eu profetizo sobre a minha vida, todos os dias eu agradeço. Pra falar a verdade, eu nem peço nada pra Deus. Deus, ele é um Deus tão assim, onipotente, inexplicável, que Ele conhece os desejos do nosso coração. Então, todo todo desejo do meu coração é realizado. E eu sei que eu sou uma filha amada. E hoje eu aceito. Eu não sou definida pela minha história de infância, de diagnóstico e de dor. E procurei. Hoje eu tenho uma psicóloga maravilhosa. Ela me ajuda, assim, a me reencontrar, a me perdoar por tudo que eu já aceitei, me submeti. Isso é um grande passo. Foi um grande passo. É uma grande vitória na minha vida. É o que eu precisava. Porque antes eu achava, se eu chorasse, as pessoas se incomodavam. Falavam, você é tão forte, tão assim. E eu choro, eu grito, eu quero desistir, eu desespero. Eu penso em morrer. O chorar te traz conforto? Eu quase não choro. Mas quando eu choro pedindo o Espírito Santo trazendo renovo, coragem, força e agradecimento. No campo profissional, para quem não conhece, ainda não te segue nas redes sociais, fala um pouquinho como que é desenvolvido esse seu trabalho. Você divulga marcas, produtos? Sim. No meu Instagram, né, eu tenho um engajamento bacana. Não é o. Eu opto muito, né? Eu falo muito assim sobre pessoas reais, histórias, não sobre números. Eu falo muito sobre conteúdos. E eu divulgo, né, na rede social, eu divulgo marcas, parcerias, eu tiro foto, eu faço vídeos para casamentos, para várias coisas. Eu faço freelance. Gente, é muita coisa que eu faço. Todo mundo fala. Se mandar eu trabalhar na feira, eu trabalho. Eu tenho vários nichos. Trabalho em lojas, tem lojas que eu trabalho. Vou em lojas, divulgo produto. Vendo calçados, que é a minha maior assim, paixão. Eu faço por amor. Inclusive, um dia eu tava dentro do quarto, até uma resposta de Deus. E eu falei com Deus que eu queria me esconder. Que eu não queria mais ser vista, nem ser julgada, nem ser vista, nem muito menos ser lembrada. Eu queria ser a Paloma que pegasse o telefone e não tivesse a obrigação de aparecer. E Deus soou muito grande no meu coração, e nessa semana eu fiquei muito doente, eu perdi muito sangue.
E apareceu um vídeo do nada e muitas marcações com o meu nome. De um empresário aqui de Nova Serrana, que ele estava fazendo um concurso de quem, né, as pessoas achavam, né, que deveria se tornar uma grande empresária, né, que tinha esse potencial. E o meu nome, ele travou o meu Instagram. O meu nome foi citado como boa atendente, pessoa diferenciada, pessoa que muda a história do outro no atendimento, porque eu já fiz curso que às vezes o cliente ele chega assim revoltado, destruído, porque ele está passando por um momento difícil e a gente precisa ter esse entendimento. E o meu nome foi tão citado e veio um renovo, que é o renovo que eu sempre falo. Deus, todas as vezes que eu penso em desistir assim, ó, ele faz algo assim grandioso. E fui para a final. Na final eu estava na UPA, afinal tinha que fazer um vídeo, eu estava na UPA. E eu não sabia o que eu falava, porque se for para me falar, eu tenho muita coisa. E Deus suou no meu coração e eu não usei. A primeira coisa que eu pensei era não usar, né, a minha história triste, porque todo mundo tem uma história triste, todo mundo já passou por um abandono, por uma traição, todo mundo passou por uma enfermidade, já perdeu um ente querido. Então eu quis explorar esse eu quero ganhar com uma coisa que impactasse o outro. Então eu falei de superação. Eu dediquei, né, aquele tempo, aquela oportunidade que eu tinha para falar para o próximo que ele conseguiria, que independente das circunstâncias, independente da dor, independente de qualquer coisa, você consegue. Porque se eu consigo, então eu não usei uma história triste. E foi esse pontual que fez eu ganhar. Porque quando eu fiquei de frente com os empresários, inclusive era outros viram o vídeo, se impactaram, falaram. Não desclassificando as outras pessoas, mas a minha, todo mundo contou uma história triste. E a história mais triste era a minha e não foi contada. Então a gente não precisa falar só sobre dor, né? A vida ela tem algo bom para compartilhar. O fôlego da vida, acordar é algo diferenciado. Se você tem vida, você tem um propósito. Se você tem um propósito, Deus vai fazer algo, independente das circunstâncias. Então, hoje eu trabalho no meu Instagram, né? Eu passo palavras positivas, eu vendo calçados, eu revendo, eu trabalho para mim agora, que agora, né, eu ganhei. Obrigado, meu Deus. Eu tenho várias parcerias, eu divulgo várias coisas, eu tiro foto, eu sou freelance, eu faço várias coisas. Até porque o meu tratamento é um tratamento caro, né? E eu preciso manter firme. E é isso. Qual a sua idade, ô Paloma? Eu tenho Você importa de 26 falar? aninhos. 26 anos. 26 anos. Está empreendendo na área digital. Sim. Também. Sim. Não é isso? E o que você espera, assim, no tocante a futuro? O que você espera? O que você pretende? Onde você quer chegar? Onde você acha que vai chegar? Eu acredito que Deus ele tem algo reservado para cada pessoa, né? O desejo do coração de Deus é o desejo do meu coração. Eu não peço nada, além que seja feita a vontade dele. Mas eu quero que a minha história, né, seja uma história que motive o outro, que faça o outro não desistir, né? Que faça o outro caminhar, apesar desse prego que eu convivo todos os dias, que é um prego que afrouxa, que desbrocha, que sangra, que para. E você não tem essa opção de tirar... O prego é referência para você narrar a sua situação, né? O prego é referente a toda dor, toda a minha história, porque eu convivo. Que você Sim. convive. E todo mundo tem um problema, todo mundo tem esse prego, entendeu? Então, alguém tem um prego que é um luto, alguém tem um prego que é uma traição, alguém tem um prego que é um abandono. Então, tem dias que vai doer. E quando doer, não pense em desistir. Não desista, porque Deus, ele é um Deus que ele apostou em você. Ele é um Deus que ele confiou em você e ele sabe o nome de cada estrela do céu. Então, se você tem vida, se você tem fôlego, se hoje eu, Paloma Fagundes, que inclusive estava, né, fui livrada de um acidente em Betim, onde 20 veículos colidiu, e na hora do meu bater, não bateu, ele tem um propósito. Então, se ele tem um propósito para mim, consequentemente, ele tem para você. Vamos esclarecer essa questão envolvendo esse acidente. Você estava em sentido à Contagem. Eu estava indo assim... do acidente muita gente sabe, né? Mas em relação ao que ocorreu de você estar presente né, no local... Inclusive, eu fui julgada. Inclusive, eu até recebi um questionário de uma moça, né? Que quem devia se pronunciar era pessoas dos falecidos. Porque eu fui escolhida, né? Pelas repórteres da Globo, da Record...
para dar uma entrevista, e claro que eu me dispus a ajudar, a Até cuidar. porque você acompanhou, né? Até porque O eu acidente. sou uma pessoa que passou pelo acidente, só que Deus protegeu a minha van. Eu estava indo a sentido a Aqua Beach, eu acho que é isso que pronuncia mesmo, a trabalho, né? Eu estava indo fazer as fotos, as divulgações de lá do lugar, e tinha uma neblina muito grande, muito grande, muito grande mesmo, e eu estava com uma criança do meu lado. Inclusive, é um testemunho, e a criança virou para mim, ela estava me agarrando muito. E ela falou assim, titia, e eu falei, oi, Mel, eu tô te agarrando por conta do acidente. Aí eu falei, Melinda, acidente, tá repreendido. E a mãe dela ouviu e repreendeu também. E a gente tinha passado antes no milhão e a gente demorou. Era 15 minutos exatos, a gente teve uma demora. E a demora, eu falo que a demora, o atraso, é um atraso que... O que te atrasa é o que te mantém vivo, que te traz esperança. Às vezes você reclama de uma coisa que é um livramento. E eu fui uma que falei, nossa, não, vai atrasar. Sabe que hora que nós vai chegar? E... Nesse atraso, a gente estava atrás. A gente foi o caminho todo atrás desse ônibus, que foi o ônibus que bateu de frente com a carreta. E nesses 2 segundos, duas carretas cortou a gente. Aí a carreta cortou, a primeira carreta cortou, ficou atrás do ônibus. Claro, você viu essas carretas Sim, ultrapassando. E outra carreta. Aí aconteceu o acidente. Na hora que era para ser a nossa vez, a gente tinha sido cortada e como se Deus tivesse tampado ali. A gente não foi O atingido. verdadeiro livramento. A gente não foi atingido, mas eu presenciei tudo. Eu vi o carro destroçado. Inclusive, tem uma passagem lá que eu amei, assim, que foi um homem que ele estava vestido de pastor. Ele saiu, ele tava com a maletinha e tinha a Bíblia dele e o carro dele destruído. E ele saiu só empoeirado e sem nenhum arranhão. Por isso que eu falo que a fé, ela transforma, ela emite. Quando você acredita muito em algo, quando você é muito positivo em algo, essa coisa vai acontecer, ela acontece. Mesmo que a medicina, mesmo que o outro opine, mesmo que o outro diga não, tudo que você acredita com muita força tem muito poder para acontecer. E é isso. Nesse acidente gravíssimo, teve um óbito. A gente orou, a gente pegou firme, mas acontece o que tem para acontecer. Mas podia ter outras fatalidades, inclusive comigo. E antes eu tinha feito uma oração, né? E é isso. Apareci na Record, né? Nas negócios, dando entrevista. Desejo meus sentimentos à família. Foi um grande livramento e isso me teve mais um renovo. Todos os dias Deus me renova, porque a vida, ela é um sopro. A vida é uma provação. Ela é uma provação, a vida é como... É um instante, foi um instante. Por isso que eu digo, né? Se você ama alguém, se você precisa conversar com alguém, se você precisa perdoar, o momento é agora. Porque a vida, ela não tem tempo para você para amanhã. Hoje eu posso estar aqui, amanhã não. Hoje eu posso ser uma história que impacta, dar um testemunho igual eu tô dando, amanhã talvez não. Mas você também pode ter essa diferença e fazer a diferença, porque você é único. Você falou que muita gente discorda do seu comportamento, mas tem gente que te apoia também, né? Tá com você. Tem muitas pessoas que discordam. Para não ficarmos presos ao negativo. Não, a gente aqui é coisa positiva. Tem muitas... Eu recebo uma crítica e 400 comentários positivos. Reconhece essa sua força. Sim, então eu aprendo hoje a filtrar aquilo que eu sou, toda a minha essência, toda a história que eu construí com muita garra, muita força, muita coragem. Eu falo que eu sou uma menina muito nova por ter vivido tudo que eu vivi, suportei, não mudei. Tem um ditado que fala que a gente vira o que acontece com a gente. Essa frase é totalmente negativa. A gente é o que a gente é. E a forma que você toca o outro é tudo aquilo que você tem para oferecer. Virtudes. Se você tem virtudes, eu vou te tocar, vai sair virtude. Se você tem ódio, se você tem opinião, ao contrário, se você tem um julgamento, isso tem que ser tratado com você. E hoje eu aprendi isso na minha terapia, né? Que eu não tenho que provar, eu não tenho que andar desarrumada, eu não tenho que não trabalhar, eu não tenho que depender de um auxílio. Eu tenho que viver, porque a vida foi me dada. Você acha que uma pessoa com essa sua idade teria forças para superar tantos obstáculos, tantas dores?
sem chance de dúvidas, suportar o que eu suporto, eu acho que nem gritando. Eu suporto, assim, coisas caladas que pessoas não suportariam gritando. É uma vida, assim, insuportável, uma coisa que eu não desejo pra ninguém. As dores constantes. Vou tirar uma dúvida também que as pessoas perguntam, né, sobre a dor. A dor é a dor, ela não é uma dor na barriga. Quem dera se fosse só uma dor na barriga. Eu sinto dor até para beber água. Sinto dor nas articulações, no olho, nos batimentos cardíacos, que inclusive, né, tem essa posição aí de ter no diagrama, que é uma grande possibilidade. A pressão sobe, eu sinto dor nos joelhos, eu grito, eu desmaio de dor, eu faço uso de medicamento, de morfina, eu não consigo andar, às vezes eu não consigo falar, eu sinto dor para urinar, eu sinto dor para evacuar, que tem ali, né, nessa região, reto, bexiga, segurando o útero, tudo esparramado, então eu sinto dores terríveis. E não é uma dor de um dia, é uma dor de 1 ano, de 2 anos, 10 anos, não são 10 minutos, são 10 anos lutando, tentando, sobrevivendo e sendo uma pessoa que apoia outras pessoas, porque eu sinto na pele o que é sentir dor, ser julgada. Então eu escolho hoje usar minhas redes sociais para apoiar, para cuidar, para mostrar que ainda tem gente do bem. Igual você citou, tem crítica? Tem. Crítica de pessoas, inclusive, que eu não conheço. Mas a maioria é elogio. Eu confio em você, eu acredito em você. Você é uma pessoa curada e isso me mantém realizada e numa expectativa de vitória. Te agradecer por ter escolhido esse espaço para compartilhar essa experiência de dor, de superação, mas hoje é uma referência, né? Trabalha, acredita no amanhã. Minha amiga, obrigado. Algo que eu não tenha te questionado e você gostaria de comentar? Não, eu apenas quero agradecer, né, pela oportunidade. É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, de explicar, até mesmo parte de esclarecer, dores. Né, Paloma? Né, eu queria esclarecer uns pontos fixos que me pegaram e deram bastante certo. Eu não deixou nada a desejar. E falar, né, para Deus continuar te abençoando, te sustentando, que você continue sendo essa pessoa, né, que dá oportunidades, que procuram histórias realmente que fazem a diferença, que impacta, porque hoje em dia tá acontecendo muito casos, né, de pessoas desistirem por uma opinião. Então fica essa dica para vocês, né? Eu sou uma pessoa totalmente toda questionada. E todas as vezes que eu sou questionada, eu tenho um impulso de não desistir. E no mais é agradecer o meu muito obrigado, primeiramente a Deus, a você. E amei. A mensagem final é essa, então. A mensagem, superação e agradecer a Deus pela força. Porque Deus, ele é o Deus, ele é o meu Senhor, ele é o seu Senhor. Obrigado, minha amiga. Gente, obrigado pela atenção, pelo carinho, por nos prestigiar, nos assistir. E hoje você conheceu um pouco mais da história, da trajetória da Paloma Fagundes. Um grande abraço, compartilhe esse nosso conteúdo, curta, não é isso? É importante, isso né? Aí E siga a nossa amiga lá em suas redes. Paloma com 2L Fagundes. Muito obrigada, gente. Valeu, grande abraço, até o próximo podcast.